Quais as consequências jurídicas do excesso de linguagem na decisão de pronúncia? Olá, pessoal. Este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as atualidades e questões dogmáticas a respeito do direito processual penal e, portanto, se esses temas são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal. O tema de hoje se refere a um ponto específico do procedimento especial para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Como nós sabemos, por força do texto constitucional, tais delitos são julgados no âmbito do Tribunal do Júri. Este procedimento é bifásico, possui, portanto, duas fases, sendo a primeira fase denominada de juízo da acusação e a segunda fase denominada de juízo da causa. Ao final da instrução da primeira fase do procedimento, sabe-se que o juízo togado tem à sua disposição 4 possibilidades decisórias. É possível a decisão de impronúncia, de pronúncia, de absolvição sumária ou de desclassificação. A decisão de pronúncia é aquela que remete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri através da decisão do Conselho de Sentença. A regra do artigo 413, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Penal estabelece balizas linguísticas e semânticas à decisão de pronúncia, afirmando que esta decisão, ou melhor dizendo, que nesta decisão, o juiz, ao fundamentá-la, deverá exclusivamente apontar a prova da materialidade, ou seja, da existência do crime, e indícios suficientes de autoria da existência de um delito doloso contra a vida. O que significa isso? Na decisão de pronúncia, o juízo singular ele não deve estabelecer conclusões peremptórias e categóricas sobre o mérito do caso penal. O juiz ele não deve, por exemplo, afirmar que o réu deve ser condenado. Ele não deve afirmar categoricamente que existe prova cabal do dolo. Ele não deve fazer incursões verticalizadas sobre a autoria, a materialidade, tipicidade, a injuridicidade ou culpabilidade. O juiz ele deve se limitar nesta decisão de pronúncia exclusivamente a aspectos indiciários. E existem pelo menos 2 razões para que o juiz togado não faça essa análise aprofundada de mérito. Em primeiro lugar, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição estabelece que o mérito do caso penal deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença e, inclusive, existe uma proteção que se denomina de soberania dos vereditos, que deve ser traduzida exatamente pela possibilidade única e exclusiva de o corpo de jurados analisar o mérito do caso penal e, portanto, se na decisão de pronúncia o juiz estabelecer posições categóricas sobre o caso concreto, ele estará usurpando a competência do Tribunal do Júri. E a segunda razão se refere ao fato de que o próprio Código de Processo Penal possibilita que os jurados tenham acesso à decisão de pronúncia. E aí imagine-se, por exemplo, um juiz leigo tendo acesso a uma decisão de um juiz togado, de um juiz concursado, de um juiz técnico, portanto, que faz e que estabelece conclusões categóricas na decisão de pronúncia. É evidente que essa decisão pode influenciar no ânimo dos jurados para fins de condenação ou de absolvição do acusado. Então essas são as 2 razões básicas que fazem com que a decisão de pronúncia deva se limitar a aspectos exclusivamente indiciários. E o que acontece do ponto de vista prático se o juiz, a despeito da regra do artigo 413 do Código de Processo Penal, promove uma decisão com excesso de linguagem, com excesso de qualificações, de adjetivações, com análise peremptória e definitiva do mérito? Na jurisprudência, existem basicamente algumas soluções para este defeito processual, para esta atipicidade processual. A primeira delas, que hoje em dia já está sendo abandonada na jurisprudência dos tribunais superiores, é aquela que entende que, reconhecido o vício processual, os trechos com excesso de linguagem da decisão de pronúncia deveriam ser riscados dos autos, suprimidos dos autos do processo, ou eventualmente promover-se o envelopamento, a retirada da decisão de pronúncia dos autos, mas mantendo-se os seus efeitos. Esta solução equipara-se, vamos dizer, aquilo que a gente chama de mera irregularidade, e nós não podemos concordar com esta possibilidade na medida em que o reconhecimento do vício não afastaria o ato processual. E o vício aqui é um vício de maior gravidade, né? Como eu disse para os senhores aqui, a partir do momento em que há um excesso de linguagem, há uma usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, há uma violação da regra infraconstitucional que permite o acesso à decisão de pronúncia pelos jurados.
Então entendemos nós que esta solução ela deve ser abandonada, e inclusive a posição dos tribunais superiores, tanto do STF como do STJ, é no sentido de que simplesmente riscar trechos com excesso de linguagem ou retirar a decisão de pronúncia dos autos, mantendo seus efeitos, não é uma solução adequada. E é por esta razão, então, que defendemos nós que o excesso de linguagem na decisão de pronúncia configura uma hipótese de nulidade absoluta da decisão. O que significa isso? Que uma vez identificado o excesso de linguagem, esta decisão deve ser anulada, inclusive independentemente de postulação das partes. O juiz pode de ofício reconhecer a nulidade absoluta e, como consequência, a decisão de pronúncia deve ser invalidada porque é ineficaz, não deve gerar, portanto, nenhum efeito nos autos, e os autos devem ser devolvidos ao juízo de primeiro grau para que uma nova decisão seja proferida. Caso esses temas afetos ao tribunal do júri sejam do seu interesse, deixe aqui o seu comentário, será um prazer podermos dialogar.